Olá, queridos estudantes, primeiro ano, ensino médio, na verdade. É com muita alegria que estamos aqui para a revisão da nossa aula anterior. Então vamos reforçar um pouco o conhecimento sobre o período, a influência do Homero e Hesíodo, as suas obras, Ilíada, Odisseia e Teogonia, porque surgiu ali na Grécia Antiga, mas a sua influência até hoje, no século XXI, ela está pairando em nosso meio. Então vamos lá para a nossa revisão, olha aí. Homero, Hesíodo, dos poemas de época, épicos. Revisão de conteúdo, gente, para nós podermos fazer bem a nossa atividade, Bem fazeja. Tempos homéricos, olha aí. Entre os séculos nós vimos anteriormente que lá no século 12 a 8 a.C. predominava o quê? A concepção de que as ações humanas eram influenciadas por quem? O sobrenatural, viu? Interferência divina. Então, o sobrenatural, e o divino influenciava quem? O humano. Era o pensamento deles, tá? Os mitos gregos recebiam de forma poética e eram transmitidos oralmente pelos cantores, edos e rapsodos, que os recitavam em praça pública. Falamos sobre isso, não é verdade? As narrativas míticas fazem parte de quê? Da tradição cultural de um povo. Temos a nossa, tá? Se considerarmos as principais fontes da mitologia grega, chegaremos a quem? A Homero e Hesíodo. É o ponto principal deles, tá? Esses dois. Nós vimos também que Homero escreveu duas obras, Ilíada e Odisseia. Entre os rapsodos, destacou-se ele, que teria vivido por volta do século 9 a 8 a.C. O nome Homero passou para a história como autor das epopeias. São vários versos, um conjunto de versos. Ilíada e Odisseia. A obra Ilíada retrata o quê? Os acontecimentos do último ano da Guerra de Troia. Lembra a Helena, fugiu com o príncipe, depois o esposo dela foi atrás, aí tirou aquele conflito, cavalo de Troia, Guerra de Troia. Segundo a tradição, o conflito foi movido por quê? Pelo rapto da grega Helena por um príncipe troiano. Ilíada, que é a obra, é uma palavra aportuguesada da expressão Ilion. Ilion. O nome grego atribuído a quem? A cidade de Troia. Interessante, Vimos também que a Odisseia narra o quê? O retorno do herói Odisseu, que é Ulisses, à sua terra natal, ele voltando, Ítaca, após lutar 10 anos na guerra. Já pensou? 10 anos, a gente passa 10 anos estudando, já acha ruim, Imagine 10 anos de guerra, gente. Essa viagem de volta foi repleta de quê? Peripécias. Por isso costumamos dizer que uma aventura mirabolante é uma o quê? Uma odisseia. Vimos isso aí também, Na vida dos gregos, as epopeias desempenhavam o quê? Um papel pedagógico e significativo, de educação. As ações heróicas relatadas mostravam o quê? Constante intervenção dos deuses. Ora para auxiliar o protegido do bem, ora para perseguir o inimigo. Interessante, essas ações dos deuses. O herói vivia o quê? Ele vivia na dependência dos deuses e do destino, faltando a eles a noção de vontade pessoal e de liberdade. Nós temos isso, tá? Cada um de vocês, na hora de decidir a profissão, vocês têm a vontade pessoal, e sua liberdade. Os deuses, os semideuses não tinham. Um privilégio, para vocês, para nós. Agora, Hesíodo, a Teogonia. Outro poeta que teria vivido, nós vimos que era no século 8, foi o Hesíodo. Na sua obra em Teogonia, Hesíodo relata as origens do mundo e dos deuses, em que as forças emergentes da natureza vão se transformando nas próprias divindades. Apesar de expressarem novas características, as obras de Hesíodo ainda mantiveram a crença dos mitos. Viu lá? Mitologia influenciando isso.
A teogonia também é também conhecida como cosmogonia, a origem do mundo, né? À medida que narra como todas as coisas surgiram do caos para compor a ordem do universo. Agora façam aí a sua atividade, tá? São 4 perguntinhas bem legais e fáceis, de médio, e vocês vão responder. Qualquer coisa, manda a dúvida para nós, pelos professores presenciais que estão aí para auxiliar e mediar esse aprendizado de hoje, tá? Boa atividade, até mais! Desculpa. Vai. Olá, e aí, fizeram atividade? Responderam? Com certeza, eu acho que vocês responderam. Eu estou com essa crença. Não é mito não, tá? Isso é verdade, isso é razão, é logos. E aí, o meu logos, a minha razão diz, né? O meu senso comum, a minha intuição diz que vocês responderam. E responderam bem. E aí, respondam, falam, responderam ou não? Professores presenciais, manda a resposta pra gente. Manda a confirmação de que eles responderam bem. Vamos lá se interagir nesse momento. Mande as dúvidas para nós. Vamos lá? Primeira questão, vamos lá. Tirando dúvidas. Resolução da atividade de sala. Olha aí. Questão 1. Hesíodo, quem será esse? Produziu uma obra que tendia a abandonar a poesia impessoal e coletiva das epopeias para quê? Tratar também da sua própria experiência. Então, diferente de Homero, né? Diferente de Homero. Em sua obra, Hesíodo relata as origens do mundo, como surgiu as coisas, e dos deuses, em que as forças emergentes da natureza vão se transformando nas próprias divindades. Vejam bem, criando. É o texto da Maria, né? Aranha e no Filosofar. Vamos ver. A obra em questão de Hesíodo é chamada de quê? Como é o nome da obra dele, de Hesíodo? Nós colocamos uma, tá? Será que é Metafísica? Será que é a Divina Comédia? Será que é a Odisseia? Será que é o Mundo de Sofia? Ou será que é Teogonia, gente? Qual é a obra de Hesíodo? Não vão confundir com Homero, por favor. Homero tinha 2, Hesíodo coloquei uma. Qual é a obra dele, a principal? Falamos lá, né, que é a origem dos deuses, a origem do mundo, né, das divindades vão se transformando em criaturas, né? E aí, conseguiram? Manda a resposta. Qual é? Fique ligado. Liga. Então, acertou quem optou pela questão. Gente, teogonia, a origem, né? Teo é Deus, e gonia é a origem. Então, daí pode-se dizer que é a origem, né, de tudo. Também ela pode ser cosmogonia, ela ganha isso, essa característica. Cosmogonia, origem do universo. Hesíodo, tá? Não Homero. Próxima, questão 2. Para os historiadores dedicados ao estudo da Grécia Antiga, em especial do período compreendido entre os séculos 7 e 8 a.C., 2 obras estão entre as mais importantes fontes textuais que tratam do processo de dissolução das comunidades gentílicas e do aparecimento do Estado entre os gregos. 2 obras. São elas, letra A Política de Sócrates e os Trabalhos e os Dias de Pitágoras. Será? B. Ilíada e Odisseia de Homero. C. História de Heródoto e os Persas de Tucídides. Será? Tucídides. Ou D. Teogonia de Ésquilo e Prometeu acorrentando, né, de Eurípides. Será? Ou E. Diálogos de Platão, História da Guerra do
Peloponeso, né, de Xenofonte, será? Ó, o Xenofonte e Platão é o que escreveram muito sobre Sócrates. Qual é, gente, as duas obras, né, aqui, ó. Para os historiadores tem duas obras, né, importantes que influenciou os gregos. Qual? Responderam aí? Qual é? Fala aí para nós. Tô sabendo, já ouvi. Professores presenciais, manda aí um abraço para vocês, mas manda as questões para a gente pairar com a nossa aqui. Ver se bate, ver se está certo. Será que tem a ver com Platão, com Aristóteles? Então a resposta correta está na questão, na letra Ilíada e Odisseia de Homero, gente. Influenciou muito, tá? Hesíodo influenciou muito a questão mitológica, tá? Mas Homero, questão política, de Estado, etc. Se liga no Enem, gente, ó. Essas questões que caem no Enem são atividades pelas quais vocês vão se familiarizar. Por quê? Porque elas são questões que caíram nos anos anteriores do Enem, né, nas versões passadas, e questões parecidas, né? Tem na linha do Enem para vocês chegar lá no terceirão, fazer o Enem já aptos, né? Já se identifica, olha, essa daqui eu já me identifiquei e vou responder. Gabaritar o Enem, não é verdade? Então vamos lá praticar. Se liga no Enem, olha aí. É uma questão, né, parecida lá de São Paulo. A Ilíada de Homero data do século que? 8 a.C. e narra o último ano da guerra de quê? De Troia. Vimos aí agorinha, não é verdade? Que teria oposto, né, gregos e troianos, oposto eles dois, né? Os gregos e troianos brigando. Alguns séculos antes. Não se sabe, no entanto, se esta guerra de fato ocorreu ou mesmo se Homero existiu. Então, não tem algo, né, fixo. Diante disso, o procedimento usual dos estudos tem sido letra A. Ó, diante dessa questão, né, Ilíada, Homero fala da guerra de Troia, né? Só que não se sabe se isso ocorreu mesmo, se isso é verdade, mas é um mito, né? Diante disso, né, o procedimento usual dos estudiosos tem sido como os estudiosos agiram com essa questão. Vamos lá, letra A. Desconsiderar os relatos atribuídos a Homero, pois não temos certeza de sua procedência. Nem se eles nos contam verdade sobre o passado grego. Será que os estudiosos falam isso? B. Desconfiar de Homero, pois ele era grego e assumiu a defesa de seu povo. Ele puxou para o lado dele, abrindo mão da completa neutralidade que todo relato histórico deve ter. Será que é isso? Ou C. Acreditar que a guerra de Troia realmente aconteceu, pois Homero não poderia ter imaginado tantos detalhes e personagens tão complexos como os que apareceram no poema. Então, interessante, né? Vamos ver, será que é esta? E aí? Ou a letra D. Os estudiosos acham que identificar na obra, apesar das dúvidas, características da sociedade grega antiga, como a valorização das guerras e a crença na interferência dos deuses na vida dos homens. Então, eles, apesar da obra ter dúvida, né, vamos valorizar, vamos ter esse ponto, né? Será que é essa? Ou E, descartar o uso da obra como fonte histórica. Gente, será que eles querem isso? Pois mesmo que a guerra tenha ocorrido, a Ilíada é um relato literário e não foi escrito com rigor e precisão científica. Claro, lá não existia a ciência, né? Como que ele ia fazer isso? A ciência propriamente como ela é hoje, naquele tempo não existia. E aí, o que vocês responderam? O que os historiadores, os especialistas dizem sobre a obra Ilíada? E agora? Eles não têm os fatos que realmente aconteceu, não tem uma comprovação, tá? O que você faria? O que você acharia? Responda aí para nós. Vem para o meio da aula aqui e diga. Diz aí para nós, manda a resposta para nós. Podemos analisar. Você enquanto estudante, né, no primeiro ano do ensino médio. De filosofia, não é verdade? E aí? O que você acha? Desconsidera só porque é antiga, não tem comprovações? Mas é uma cultura, né? Uma arte. São poemas, são versos.
Hoje, atualmente, tem muitas músicas, a gente escuta, ouve, né? Elas são valorizadas, mesmo que as letras não tenham sentido. Por que não, né? Valorizar aquilo antigo, formou a cultura grega. Qual é a tua resposta? Então vamos lá ver e analisar a nossa resposta, olha lá. Então, quem optou pela letra D, gente, identifica na obra, apesar das dúvidas, ó, isso é muito relevante, tá? Características da sociedade grega antiga, como a valorização das guerras e crença na interferência dos deuses. Apesar da dúvida, eles têm essas características, né? Ó, mitológica, muito legal isso, não vamos desprezar nem nada, vamos ter alguma coisa, ok? Próxima, questão 4. O que foram as epopeias e qual o seu significado cultural na Grécia Antiga? Nossa, essa tá bem fácil, nível médio, difícil. O que foram, né, as epopeias? O que é epopeias? E qual foi o seu significado cultural na Grécia Antiga? A nossa aula falou muito disso aí. O que você respondeu? Manda para nós agora a sua resposta. Vamos lá? Qual é a resposta? O que você respondeu para nós? O que foram, né, as epopeias e qual foi o significado cultural da Grécia Antiga? As epopeias são os versos, né? Hesíodo, né, e Homero. São vários versos formados que formam, né, essa questão. Também ela está de nível médio, tá? Não está fácil, mas também não está difícil. Vamos lá, manda para nós aí, qualquer dúvida, estamos aqui, né? Qual? Mandaram já? Estou aguardando aqui, qual é a resposta? Qual a importância, né, desses versos, dessas epopeias, né? Para os gregos, o que influenciou? Vamos lá ler, olha lá. Então, acertou quem respondeu. As epopeias como a Ilíada e a Odisseia, né, de Homero, atribuída a ele, eram poemas recitados por edos em praça pública, né, ou rapsodos. Ao relatar os mitos, na verdade, narravam episódios da história grega, do período micênico, né, e transmitiam valores culturais, ó, mediante o relato das ações dos deuses e dos heróis. As epopeias exerceram um papel pedagógico, ó, viu? Aqui, ó. Qual o seu significado cultural? Por expressarem uma concepção de vida, desde cedo as crianças memorizavam isso. Então está no meio, influenciando a cultura dos gregos. Então nessa aula vocês viram, né, as questões aprofundaram mais um pouco sobre a origem, né, quem é Hesíodo, né, e Homero, e as suas obras, a sua influência no mundo grego. Mas até hoje, no Brasil, né, muitas pessoas usam esses poemas para poder, questões pedagógicas, né, entender um contexto, etc. Muito legal também você pegar uma história antiga para trazer para o meio. Pode trazer também, né, a história mitológica do Brasil, colocar no seu contexto histórico, naquilo que você vai dizer, escrever ou falar. Interessante. É uma influência mítica para o meio da sociedade. Porém, não fica só nesse ponto não, tá? Nessa aulinha. Não se limita a isso. Vai além. Busque mais, né? Você está com logos, com a razão. Então vamos lá, o material complementar, olha aí. Veja bem, gente. Ó, você vai ler um texto, a concepção de Areté, os poetas gregos Homero e Hesíodo. Areté é um ponto de origem de tudo, tá? Que facilitará o entendimento sobre os deuses da mitologia grega. Então você vai aprofundar um pouco mais. Aí tá aqui, ó, nesse link. Acesse, né, e leiam. Porque, gente, a leitura, ó, quem lê as coisas muito conhece o mundo mais fácil, porque nos escritos estão lá as histórias, né, de todos os pontos, inclusive as mirabolantes, que é aquelas odisseias. Vocês vão poder conhecer tudo em sua volta e o mundo, né, que o cerca. Isso é interessante. Então busque ler, sempre que puder, faça leitura. Leia sobre a sua história, sobre o seu povo, né, sobre outros povos. Faça uma analogia, uma comparação. Olha, aquele povo pensava assim, o nosso povo pensa assim.
Olha que a mitologia deles é assim, a nossa é assim. Olha só os versos de Homero, Hesíodo. E o nosso é aqui, o nosso estado tem esses. Então tá, ok? Então, até a próxima. Tchau, tchau.